Salve, salve, estudante! Professor Joãozinho na área, vamos que vamos para o tema movimento circular, mais especificamente um movimento circular uniforme. Bom, pré-requisito lá da matemática, a gente tem que lembrar, né, uma coisinha muito importante que tem a ver com propriedades de uma circunferência, que é da geometria plana. Então está aqui uma circunferência e aí nós temos o raio dela. E quando a gente anda com um certo ângulo, né, ele está inicialmente aqui em zero, e quando a gente aumenta esse ângulo, descrevendo ali um arco nessa circunferência que eu estou chamando de L, o ângulo ele pode ser dado como a razão desse comprimento desse arco de circunferência que eu estou chamando de L, pelo raio da circunferência. O ângulo eu estou chamando de φ aqui em vermelho, tudo bem? E aí, para representar esse deslocamento aqui do ângulo, eu coloquei uma bolinha aqui em azul, supondo que ela faça esse deslocamento. Bom, se φ é igual a L sobre R, a gente pode escrever também que L é igual a φ vezes R. Uma unidade usual, né, de φ desse ângulo é o próprio grau, na verdade. A gente simboliza ele com aquela bolinha lá em cima, certo? Grau ou graus, certo? Mas para a física, a unidade no sistema internacional, ela vai ser o radiano, tá bom? Radianos, que a gente vai simbolizar por rad, beleza? Então fica com isso na cabeça que vai ser importante. E aí, usando agora a linguagem matemática para modelar os problemas físicos, né, a gente pode dar nome a alguns bois. Por exemplo, agora a gente vai ter uma nova grandeza que está relacionada com o deslocamento que uma possível bolinha possa fazer ao longo dessa circunferência, que vai ser chamada de deslocamento angular, que a gente vai nomear aqui pela letra, né? ΔΦ. Ficou só faltando ali o delta, vou consertar isso agora. Prontinho, ΔΦ. Porque é o seguinte, já que a gente está utilizando a linguagem matemática para interpretar um problema físico, fisicamente falando, se a gente estava numa posição inicial e vai se deslocando até uma outra posição esta final, né? Isso significa que a gente fez um deslocamento tanto no ângulo quanto no arco. Ou seja, a letra delta ela vai aparecer dos dois lados. Quando eu aplico o delta para falar de um deslocamento angular, o delta ele também tem que entrar dos dois lados da equação. Ou seja, o delta ele vai ser aplicado tanto no L quanto no R. No entanto, aí a gente para pensar, né, e verifica que o R ele é uma constante. Então R não tem nada a ver com esse jogo aqui de delta. O delta, na verdade, vai servir apenas para o L, beleza? E aí nós temos então que ΔL é igual a ΔΦ vezes R, ou então ΔΦ é igual a razão de ΔL por R, beleza? Esse é o deslocamento angular. Veja que é muito parecido com a ideia, né, de deslocamento lá do movimento retilíneo uniforme. Agora, para você ver mais ainda a semelhança, vamos definir uma outra grandeza chamada de velocidade angular, porque esse carinha que se deslocou, ele vai se deslocar fazendo mudança de posições ao longo do tempo. E a rapidez com que você muda a posição ao longo do tempo tem um nome chamado de velocidade. Mas agora a gente está preocupado, né, com grandezas angulares, então nada mais justo do que definir uma velocidade angular. E veja como ela é parecida. Velocidade angular vai ser a rapidez com que eu me desloco angularmente ao longo do tempo. Beleza? Então veja que, já que a unidade de ΔΦ vai ser radianos e o ΔT, que é o intervalo, vai ser em segundos mesmo, isso significa que a velocidade angular ela vai sair em radianos por segundo. Oh, que maravilha, hein? Beleza, então essa é mais uma grandeza física definida, velocidade angular. Só que, será que tem como a gente relacionar velocidade linear, v, com a velocidade angular, ômega? Essa letra aqui não é um W, tá, gente? É a letra grega ômega, a última letra grega do alfabeto. Será que tem como a gente relacionar v com ômega? Tem. Vou pegar lá o ΔΦ igual a ΔL sobre R.
Agora eu te pergunto o seguinte, imagine se a gente dividir ambos os lados da equação por ΔT, pelo intervalo de tempo. Isto é, analisar o deslocamento angular ao longo do tempo, né? Mas matematicamente, para nada se alterar, a gente tem que dividir o ΔT em ambos os lados da equação. Isso vai resultar que no lado esquerdo da equação, nós vamos ter ΔΦ sobre ΔT, que acabamos de ver que vai resultar no ômega, velocidade angular. E veja aqui, ó, olha que bonitinho, ΔL sobre ΔT é um deslocamento linear, né, ao longo do tempo, isto é, a velocidade. E ali ainda tem o sobre R. Então, existe essa expressão aqui, ó, que relaciona o ômega e a velocidade linear, que a gente pode também escrever como V igual a ômega R. Essa equação vai ser de suma importância para a gente. Você não pode deixar isso aqui cair em esquecimento, tá bom? Principalmente nas questõezinhas de cinemática angular. Aqui agora a gente entra numa outra grandeza angular, que é a tal da aceleração. Eu não vou dar nem muito ênfase nela, porque nos vestibulares isso não costuma cair, nos vestibulares tradicionais. A não ser que você vá fazer um militar, quem sabe a gente faz aí um novo vídeo, comenta, dá um likezinho aí, né, para ver se a gente reforça essa ideia, tá bom? Então vamos lá. A aceleração angular, ela vai ser o alfa, a gente vai tradicionalmente chamá-la de alfa. E, por dedução, a aceleração é a rapidez com que a gente varia a velocidade. Só que a gente está falando de aceleração angular. Então, vai ser a rapidez com que eu vario a minha velocidade angular ao longo do tempo. Tranquilo? É isso, gente. E da mesma maneira que a gente tem uma relação entre velocidade linear e velocidade angular, também existe uma relação entre a aceleração linear, e a aceleração angular. Que, por analogia, eu quero que você perceba a relação, na verdade, as relações de uma maneira geral, entre grandezas lineares e angulares. Veja que a gente tinha definido, olha só, L é igual a φ vezes R. Ou seja, o deslocamento linear é igual ao deslocamento ali angular vezes R. Tá bom. Aí a gente viu que V é igual a ômega R. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes R, o raio. O raio sempre aparecendo na jogada. Está percebendo que a grandeza linear ela é igual a grandeza angular vezes o raio? Grandeza linear igual a grandeza angular vezes o raio. A aceleração vai ser a mesma coisa. A aceleração linear é igual a aceleração angular vezes o raio. Prontinho. É isso, acabou. Essa é a relação entre essas duas grandezas, tá bom? Mas como eu falei, não vou dar muita ênfase. Apenas quero que você tenha aí em mente que se aqui é rad por segundo na velocidade angular e no tempo é segundo, a aceleração angular ela vai sair em radianos por segundo ao quadrado, bem parecido, tá bom? Bem parecido com a ideia que a gente tem lá em linear. E aí agora a gente entra no movimento circular mesmo, que é a Marvel Cinematic Universe, sacanagem, estou brincando, que para a física, né, é o movimento circular uniforme propriamente dito, que vai ser um movimento periódico, e se é periódico é porque ele se repete, ele é repetitivo. E aí a gente lembra, né, que período é um intervalo de tempo para uma volta acontecer, de uma maneira bem rasa, bem simples falando, uma definição bem simples, né? E a frequência vai ser a voltas num determinado tempo. Então, veja que existe uma diferença bem sutil nas definições entre período e frequência. Tem muita gente que confunde isso, né? Período é o tempo para uma volta. Frequência é o número de voltas em um tempo. E aí, se a gente falar, por exemplo, de um período, né, para uma volta, e a gente falar que uma volta em um tempo, a gente acha a relação entre período e frequência da seguinte maneira. O período, ele é o inverso da frequência, né? Ou então a gente pode escrever que a frequência é o inverso do período. Tudo bem, é a mesma coisa. Mas vamos lá, unidades. Período é tempo, gente. Isso aqui é segundos na unidade do SI. E a frequência? Aí a frequência a gente percebe, né, que ela vai sair em 1 sobre segundo. Mas aí existe uma maneira ou maneiras de se escrever isso de outras formas. Veja, a unidade no SI de frequência,
como a gente viu, vai ser 1 sobre segundo. Podemos expressar isso como segundo elevado a menos 1 também, usando propriedade matemática, né? Que é também chamado de Hertz. Essa é a unidade no sistema internacional, o famigerado Hertz, para homenagear um cientista chamado Hertz, tá bom? Vou escrever aqui, ó, a unidade é o Hertz, que também, gente, pode ser chamado de RPS, significa rotações por segundo. Você já deve ter ouvido isso aí no seu dia a dia, alguma entrevista na TV, na rádio, enfim, né? Rotações por segundo, que também podemos ter a unidade, né, mas aí usual, chamada de rotações por minuto, que é o tal do RPM. E existe aí uma conversão entre as duas. Claro que você tem que saber, gente, critério de vestibular, conversões constantes da natureza que são aproximadas, têm os seus valores aproximados, nós não precisamos saber. Mas agora, quando temos conversões e constantes da natureza, constantes físicas, que o valor é exato, aí nós precisamos saber, tá bom? E aqui é uma conversão exata, a gente precisa saber, porque é o seguinte, se a gente tem uma rotação por segundo, né? Uma rot em 1 segundo. Eu quero converter isso para uma rotação, uma rot, em 1 minuto. E aí, minuto, a gente tem que lembrar, né, que 1 minuto ele equivale a 60 segundos. E aí, se eu passar isso para o outro lado, né, multiplicando, nós vamos ter que 60 rot, né, em 1 segundo equivale a uma rotação por minuto. Entenderam? Em outras palavras, eu estou dizendo que 60 RPS equivale a uma rotação por minuto. Então, para você passar de RPS para RPM, você tem que multiplicar o valor por 60. E de RPM para RPS, você tem que dividir o valor por 60. Show de bola? Maravilha! Agora eu quero que você lembre também lá da matemática, né, da geometria plana, que você tinha essa igualdade aqui, ó, 360 graus, né, ele equivale a 2π. Veja que nós estamos fazendo uma conversão aqui, ó, de graus para radianos, né? Uma conversão entre unidades também. E como a gente vai trabalhar muito em radianos, nessa unidade aqui do SI para física, a gente tem que saber que 360 equivale a 2π, que, por exemplo, 180 graus equivale a π, que 90 graus ele equivale a π sobre 2 radianos, né? E por aí vai, tá bom? Existem inúmeros exemplos aqui. No entanto, eu quero que você saque o seguinte: se você tem uma velocidade angular em jogo agora, velocidades angulares, né? A gente tem que perceber o seguinte: a velocidade angular ômega, se ela pode ser definida através de uma razão, se você pensar o seguinte, né? Imagine um corpo dando uma volta completa numa circunferência. Isso significa que ele percorreu, que ele se deslocou, né, 360 graus. Trabalhando em radianos, ele se deslocou 2π radianos. E ele levou um certo tempo para que isso acontecesse. Só que é um período que você pode repetir, né? Ele é um período fixo, ele é um tempo fixo, perdão. O nome dele é período, como a gente já tinha visto, tá bom? 2π sobre t. Só que se t é o inverso da frequência, a gente pode definir que a velocidade angular, ela também é 2π vezes a frequência. Tudo bem? Bom, com isso, gente, a gente finaliza essa primeira parte aqui de movimento circular, apresentando novas grandezas físicas, tá bom? Como o deslocamento angular, velocidade angular, a relação entre V e ômega, aceleração angular. E aí a gente viu que o movimento é periódico, a relação entre período e frequência, suas unidades, conversões importantes. E lembrando dessa outra aqui, outra conversão importante da matemática, né? E novas definições aqui, tá bom? A gente se vê na segunda parte com transmissão de movimento circular. Eu vou ficando por aqui. Valeu, valeu, fui!